5 hacks poderosos são tudo que você precisa para aprender qualquer coisa mais rápido. Eu descobri 5 hacks poderosos que vão transformar a sua maneira de aprender. Então eu já te convido para se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade. Como aprender mais rápido de acordo com a neurociência? Bom, esses são passos que eu estudei e que eu aplico de acordo com a neurocientista e professora Lila Landowski. Então, nada do que eu vou falar é achismo, são coisas que eu pensei e que eu acho que são verdades. Não, é ciência. Todos esses passos que eu vou te passar são hacks que ela, como neurocientista, nos aconselha. Quais são esses 5 hacks poderosos? Atenção, alerta, sono, repetição e pausas. O primeiro ponto que ela deixa muito claro é a atenção. Entenda que nós temos o poder de escolher quanta atenção nós prestamos em algo. Por exemplo, você está me ouvindo agora, e o exemplo que ela cita é você prestar atenção no contato do seu pé com o chão. Por que ela cita isso? Porque você vai direcionar toda a sua atenção que está em mim e direcionar o foco para atenção no contato dos seus pés. Então, nós escolhemos o quanto de atenção nós damos em algo. E por que isso é muito importante? Normalmente, quando nós vamos estudar algo, principalmente quando a gente utiliza o computador, a gente senta e tem várias abas do computador. Tem YouTube, Instagram, WhatsApp. Então, a primeira dica de tudo, foque somente em uma coisa. Se você vai aprender algo, remova todas as distrações e ajuste o seu ambiente para que ele seja favorável a isso. Então, arrume a sua mesa, deixe o seu celular longe, faça de tudo para que o seu foco seja somente aquilo. E ela diz também que quando nós estamos focados 100% em uma tarefa só, somos mais propensos a reter essa informação, especialmente a longo prazo. E hoje em dia, por conta do celular, por conta das redes sociais, nunca foi tão difícil nós prestarmos atenção em algo, porque isso nos causou déficits de atenção. Isso de dopamina barata, vídeos curtos, principalmente se você utilizava no mínimo seu celular na adolescência durante 1 hora. E isso, segundo ela, resulta na falta de atenção. Se você tem dificuldade em vício no celular, eu vou deixar um e-book aqui no link da descrição para te ajudar com isso. Então, quando você for aprender algo, foque somente naquilo. E também 2 coisas que potencializam a sua atenção. Se você quer melhorar a sua atenção a longo prazo, comece a fazer meditação. Meditação é muito bom porque você foca no presente, no momento atual, e faz com que você acostume com aquilo, com uma vida tranquila, sem aquele excesso de dopamina que o celular nos causa. E você fica propenso a ter mais atenção, a fazer coisas mais tediosas. E ela diz que para melhorar a sua atenção a curto prazo, faça exercícios físicos, porque isso pode aumentar o tamanho da parte do seu cérebro envolvida no aprendizado e na memória. E fazer exercícios regularmente melhora a memória, a cognição e a capacidade de pensar. Segundo, alerta. Quando nós estamos alerta, nós temos mais foco, porque isso ativa o nosso sistema de luta ou de fuga. Então, utilize isso ao seu favor. Sabe quando você tem medo do escuro? Basta começar aquele medo e você começa a prestar atenção em tudo. No barulho, você começa a olhar para todos os lados, mesmo não enxergando nada. E você pensa, por que tá fazendo esse barulho? Por que eu não estava ouvindo isso antes? E isso fez com que você ficasse mais alerta. Então, você vai prestar mais atenção naquilo. E quando nós ficamos mais alertas, isso faz com que você libere do seu corpo adrenalina e noradrenalina. E existem várias técnicas para que isso aconteça. Algumas técnicas de respiração. Se você está estudando alguma coisa e você vê que você está ficando mais preguiçoso, tente fazer respirações mais profundas. O famoso banho gelado. Hoje em dia criou-se muito isso de que banho gelado é coisa de coach, mas veja a ciência por trás disso. Quando você toma banho gelado, você ativa o seu sistema de luta e de fuga. Por isso que você fica mais acordado, mais alerta. Então utilize isso ao seu favor. Ela também diz que pequenos estresses são bons, menos estresses a longo prazo. No pequeno estresse que ela cita, por exemplo, ela estava dando uma palestra para várias pessoas e isso causa um estresse nela, então faz com que ela preste mais atenção. É nesse caso, não quando você fica extremamente estressada. Outro ponto que ela cita é a cafeína, só que eu acho que existe um ponto muito negativo, que é quando as pessoas tomam demais e acabam ficando viciadas. E um fator interessantíssimo que ela cita, que é porque quando nós comemos, nós tendemos a ficarmos mais preguiçosos, porque isso desliga o seu sistema de luta ou de fuga. E existe algo chamado ritmo ultradiano. E o que significa isso? Ela diz que a cada 90 minutos, nós estamos entrando e saindo de um pico de alerta. Então é impossível nós estarmos 100% alertas o tempo todo. Nós temos um limite. Agora, o sono. O sono é extremamente importante. Ele é como se fosse o nosso reset. Ela diz que o sono reseta o nosso sistema imunológico, o metabolismo e o controle emocional. Ele também elimina resíduos que se acumulam no nosso cérebro durante o dia. Por isso que é muito importante você preservar o seu sono e dormir muito
bem. Quando você dorme muito bem, você potencializa a sua aprendizagem e, consequentemente, os seus resultados. E isso é fundamental para a consolidação da sua memória. Ela diz que é importantíssimo você dormir bem, porque no sono é onde você vai consolidar a sua memória de curto prazo em longo prazo. E existe uma parte específica do cérebro chamada hipocampo, que é muito importante para o aprendizado e para a memória. E quando você dorme, todas essas memórias de curto prazo são enviadas para outra parte do seu cérebro, o córtex, e são transformadas em memória de longo prazo. Então, se você não dorme, você não consegue transformar memórias de curto prazo em longo prazo. Ela também diz que você deve priorizar o seu sono antes de estudar, porque isso faz com que você fique mais alerta. E também diz que é bom você dormir após a aprendizagem. Só que também isso é outra realidade, porque eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, não podem estudar ou aprender algo novo e logo em seguida dormir. Por isso que pausas são muito importantes para concretizar o seu aprendizado, e já já nós vamos entrar nessa parte. Próximo passo, repetição. A repetição é fundamental quando se trata de aprendizado, porque isso entra muito numa frase que a Luana Carolina diz muito, que é: bom você se torna. Quanto mais você repete algum aprendizado, melhor você fica. É igual quando você vai aprender a andar de bicicleta pela primeira vez. Você precisa repetir isso muitas vezes até que você se torne bom. E por que a repetição é tão importante? Porque quando você aprende algo novo, esse é um recém-aprendizado. Para isso se concretizar, quanto mais você repete, mais rápido essa memória de curto prazo se transformará em longo prazo. Então ela diz para você distribuir o seu aprendizado ao longo de vários dias, porque assim você tem a chance de consolidar em novas memórias de longo prazo. E existe algo chamado aprendizado de uma tentativa. E o que isso significa? Ela diz que quando você aprende algo pela primeira vez, existe algum componente emocional muito forte ligado a essa experiência. Por exemplo, se você aprendeu algo relacionado à felicidade, que te deixa feliz ou triste, assustado, principalmente no medo, faz com que você aprenda aquilo mais rápido. E o último, pausas. De todos os hacks, para mim, esse é o mais poderoso. Quando você estuda alguma coisa, normalmente nós temos isso de que o importante é você estudar direto, sem nenhuma pausa. Só que depois de aprender isso, eu vi o poder de você dar uma pausa. Porque quando você dá uma pausa, além de você descansar, você faz com que o seu subconsciente revise aquela informação. Isso é muito poderoso. Faça pausas e deixe o seu cérebro gravar. Eu comecei a fazer isso e eu vi que eu absorvi muito mais conteúdo. Então eu sugiro que você estude um pouco, dê uma pausa. E é muito importante que nessa pausa seja sem distrações, principalmente sem celular, porque você precisa fazer com que o seu cérebro absorva somente aquilo, então você não pode colocar nenhuma outra informação. Eu comecei a dar pausas de 10 minutos e eu vi o quão poderoso isso é, porque o seu cérebro vai ficar pensando naquilo e você vai ter mais clareza. E outra razão de você dar pausas é porque quando você começa a absorver muito conteúdo, um atrás do outro, toda a informação é uma informação recém-registrada, ou seja, você não aprendeu muito bem aquilo. E se você não der uma pausa, se você não fizer com que o seu subconsciente revise essas informações, vai acontecer algo que ela diz que é interferência retrógrada, que é quando aquela informação recém-registrada pode ser destruída nesse processo. Então, quando você dá uma pausa, você potencializa o seu aprendizado. E ela diz também, quando você aprende várias coisas, em crianças, isso se estabiliza muito rápido, mas em adultos, pelo que sabemos, elas ainda são estáveis após 1 hora ou talvez mais. Por isso que fazer pausas de 10 a 20 minutos depois de terminar de aprender algo é muito poderoso. Então esses são os 5 hacks que vão te ajudar muito a potencializar o seu aprendizado. Então, se possível, eu quero que você anote esses 5 hacks em algum lugar, seja no post-it. Primeiro, atenção, remova todas as suas distrações e foque somente naquilo. Segundo, alerta. Quando você está alerta, você tem mais foco, então faça algum desses pilares que ela deu. Por exemplo, tomar banho gelado, tomar um café ou técnicas de respiração. Terceiro, priorize o seu sono. Esse é o básico e faz com que você potencialize os seus resultados. Quarto, repetição. Aprenda esse novo conhecimento e revise e repita aquilo para que isso se concretize. E o quinto, faça pausas. Quando você faz pausas, você permite que o seu cérebro revise aquela matéria que você acabou de aprender. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo.